Sabe, queridos, o esboço de hoje, o que eu quero trazer para a igreja, qual é o teu maior adversário? Qual é o adversário, qual de repente não está permitindo que você viva uma vida para Cristo e em Cristo, uma vida santa, uma vida separada para Deus? É algo que, se nós pararmos para refletir, nós vamos focar em tantas coisas. Mas o nosso principal adversário somos nós mesmos. O nosso maior e principal adversário não está fora de nós, ele está dentro de nós mesmos. E eu quero trazer uma mensagem essa noite que Deus me deu, que está lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 1 a seguir, que nos diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas, em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus, que vivem nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Sabe, queridos, nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes, nós lemos a parte da história sobre Gideão. Um homem comum, um homem que foi encorajado pela fé e pela orientação de Deus. Este homem, ele suportou agora a insegurança, um homem que não tinha reputação, um homem que era rejeitado e amaldiçoado por muitos. Sabe, queridos, ele era da menor família, da família de Manassés, e ele era o menor também daquela família. A família dele era menor, e ele era o menor da sua família. Então ele era aquele improvável. Ele era aquele que aos olhos humanos não daria certo de forma alguma. Gideão também tinha dúvidas, assim como eu e você muitas vezes temos, sobre o nosso chamado.
Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agradando a Deus? Será isso? Será aquilo? É natural que eu e você passamos por isso. Sabe, queridos, Gideão, mesmo com as suas dúvidas, com todo o seu medo, ele se dispôs a ir e fazer o que Deus chamou ele para fazer. Você entende o que eu estou dizendo para você? Que mesmo sem nós vermos, sem mesmo nós não confiarmos naquilo que nós ouvimos, nós precisamos nos colocar em posição e ir e fazer. E a história de Gideão, ele vai nos mostrar a respeito disso. Deus o chamou para fazer e ele, em sua incredulidade e dúvida, ele pede agora um sinal a Deus. Ele não tinha certeza. Um anjo aparece para ele lá no versículo 17, vai falar a respeito disso. Ele estava ali, malhando trigo, escondido, com medo dos medianitas. De repente aparece um anjo para ele e fala: olha, você é forte, você é corajoso, você é valente. Alguém que estava escondido. Alguém que estava cheio de medo. Gideão, ele não acredita nisso. Ele começa a questionar o anjo e ele pede para o anjo: olha, se é de fato verdade isso, eu vou preparar uma oferta para você. Você não saia daqui, espera eu voltar. Gideão, ele prepara um cabrito. Ele prepara pães sem fermento, 10 quilos de farinha, prepara em pães com fermento. E ele traz de volta, chega lá, o anjo estava lá esperando ele. E ele chega e fala: olha, eu trouxe aqui essa oferta para você. O anjo pede para que ele coloque sobre a pedra, que pegue todo aquele caldo que ele tinha feito, que era um cabrito ensopado, e agora derramasse sobre aquela comida, aqueles pães. O anjo toca com a ponta do seu cajado, o fogo desce e consome tudo. E aí o anjo vai embora. Esse é o primeiro sinal. Gideão, mais uma vez, ele fica com medo. Meu Deus, eu vi um anjo na minha frente, agora eu vou morrer. O anjo fala para ele: não temas, você não vai morrer. Perceba, irmãos, como Gideão tinha medo. Gideão estava ali sendo chamado para uma batalha, para ele ser o porta-voz de Deus, para liderar aquele povo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Gideão, antes de ele ir para a batalha, ele derrubou os altares que tinham sido construídos pelo pai dele, pela família dele, para Baal e outra deusa agora que me fugiu o nome, Aserá. Para Baal e Aserá. Só que Gideão, ele não podia ir lá de dia, seu João, e fazer isso. O anjo fala para ele: olha, você pega o boi do seu pai, você vai lá e amarra nas estátuas que eles fizeram, está no meio do arraial, e você derruba. E leva o segundo boi, de 7 meses, prepara agora o altar para o Senhor, bem caprichado. Pega essa madeira desse altar, coloca esse bezerro de 7 meses, esse outro boi de 7 meses, e oferece como sacrifício ao teu Deus. Gideão, mais uma vez, ele com muito medo,
Ele chama 10 dos seus funcionários. E ele vai à noite, de madrugada, quando todo mundo estava quieto, dormindo. Ele faz assim como o anjo manda ele fazer. Quando o dia amanhece, está o rebuliço pronto, né? Quem foi que derrubou? Quem fez isso? Ah, porque Baal vai ficar bravo. Vão falar com o pai de Gideão. E ele diz que Baal se defenda por si só. Sabe, queridos, antes de nós irmos para qualquer batalha, derrube os altares de deuses estranhos da tua vida. Pastor, eu não tenho altar nenhum de Deus estranho. Será que não? É você que precisa pedir ao Espírito Santo. Gideão tinha o anjo que falava com ele. Você tem a pessoa do Espírito Santo que fala contigo. Pergunte para ele quais os altares que você tem levantado. Que não é para o teu Deus e para o teu Senhor. É preciso nós refletirmos quanto a isso. Sabe, queridos, após Gideão derrubar os altares, ele ainda continua com dúvida. Ele pede ao anjo mais um sinal. Aonde ele estava, debulhando esse trigo, ele pega um pedaço de lã e coloca no chão e diz para o anjo: olha, se é mesmo Deus que está comigo, que o orvalho mole, encharque esse pedaço de lã que aqui está, e todo em volta que fique seco. Assim Deus faz durante a noite. Quando é no outro dia, Gideão levanta, vai lá, pega aquele pedaço de lã, espreme e enche uma tigela de água que tinha naquela lã, mas em volta estava tudo seco. Gideão ainda continua com dúvida, seu João. Depois de tudo isso, ele continua com dúvida e fala para Deus: Senhor, se é mesmo o Senhor, agora eu quero que o Senhor faça então ao inverso. Eu vou colocar aqui esse pedaço de lã, o orvalho vai inundar, vai molhar tudo em volta, mas o pedaço de lã vai permanecer seco. Assim Deus faz com ele. Levanta no outro dia de manhã, aquela lã estava seca, mas tudo em volta, a terra estava molhada pelo orvalho. Deus mostrando para ele: eu sou contigo. Lembra que nós lemos agora? Os amalequitas, os midianitas, o povo do deserto, eles eram tantos como nuvem de gafanhoto. Depois lá no capítulo 7 ele vai dizer que eram tantos como grãos da areia da praia, que não se dava de contar, de tantos que era. E era contra essa multidão que Deus estava mandando Gideão ir. Gideão convoca os seus. Sabe quantos homens ele junta, irmão Juraci? 32 mil homens. Para guerrear contra um exército que era impossível até de contar, irmão Carla. Sabe qual que é a diferença? Gideão tinha uma palavra. Eu não sei quem é que te cerca ou te arrodeia, mas eu quero dizer para você, você tem uma palavra. Você tem uma marca. O que nada e nem ninguém pode tirar de você. Parecia até bastante, 32 mil homens, não, já dá para nós encarar, vamos fazer uma estratégia.
Mas aqui agora começa o grande desafio. Gideão junta todo esse povo, se reúne, e mesmo assim ele estava tremendo de medo, porque era muito poucos, 32 para aquela multidão que não se podia contar. O anjo do Senhor, conhecendo o medo de Gideão, fala para ele de novo: olha, se você está com medo, pega você, o teu servo, e desce até onde estão acampados os amalequitas. Vai lá, que eu vou te mostrar o que eles estão falando. E assim Gideão faz. Quando chega lá, escuta eles conversando, falando a respeito de um sonho que eles tiveram. Gideão aí agora se convence. E ele volta para junto do povo. Aqui eu quero começar a ministrar para você agora. Primeiro tema: Deus precisa vencer o Gideão dentro de nós. Todos nós carregamos esse mesmo medo que Gideão tinha. Gideão estava na terra da promessa, mas vivendo como escravo. Canaã era um lugar de abundância, mas ele estava escondido com medo. Frustrado, sem esperança. Sabe, queridos, o problema não era apenas os midianitas, era a mentalidade derrotada que existia dentro de Gideão. Hoje, infelizmente, muitos filhos de Deus vivem com essa mesma mentalidade de derrotado, de fracassado. Porque minha vida não flui, as coisas comigo não acontecem, porque a tua mente é mente de pobre, de escassez, de um pedinte, de um mendigo, sendo que você é filho do Todo-Poderoso, o qual ele te deu o direito de ser chamado de filho. Alguém que é dono de uma herança que não consegue nem dimensionar. Sabe, queridos, o maior inimigo de Gideão não era o exército de fora, era a incredulidade dentro dele mesmo. As dúvidas que pairavam na mente dele. Deus chega e chama um homem escondido de valente. Parece até piada, né, irmãos? Sabe, Deus não vê como você vê. Ele não vê como você está, ou como você se vê. Ele vê você já após o processo. Ele vê você depois que o agir dele já aconteceu na tua vida. Ele já vê você como um filho, um herdeiro, um crente vencedor. É assim que Deus vê você. Não como alguém derrotado, alguém caído na sarjeta. Mas alguém colocado numa posição o qual Ele mesmo te colocou. Na posição de filho muito amado. Juízes 6,14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Preste atenção numa coisa. Vá com toda a sua força. Pastor, a única coisa que eu tenho para oferecer para Deus é a minha fraqueza. Vá com ela, pois é nela que o poder dele vai se aperfeiçoar e fazer de você grande. Eu estou falando, vá na dependência, vá crendo que você é amado, você é escolhido. Não vá confiando em você, vá confiando naquilo que ele falou a teu respeito. Sabe, queridos, antes de entregar a vitória nas mãos de Gideão, Deus precisou curar a sua visão sobre Deus,
a sua visão sobre si mesmo e a sua falta de experiência com o sobrenatural. Talvez o que esteja precisando para você também seja isso. Talvez Deus precise curar a tua visão sobre quem Deus é. Talvez para você ainda, Deus é um carrasco. Você pegou que Deus é um juiz, é um justo juiz, e agora, se você não andar na linha, Ele vai te punir. Você esqueceu que nesse tempo Ele é o teu grande advogado. Jesus Cristo é quem te defende, é quem luta as tuas lutas. Talvez o teu problema seja a visão com você mesmo. Você se acha desqualificado, despreparado. Queridos, e se você se acha assim, acredite, você está pronto. Porque basta agora você buscar nele, que ele vai fazer você grande. Ele vai te capacitar, ele vai te colocar de pé. E acima de tudo, talvez o teu grande problema seja a tua falta de experiência do sobrenatural. De Deus te usar para você liberar palavras para as pessoas, para você impor a mão e sinais e prodígios virem a acontecer. Talvez o que esteja faltando para você seja isso. Senhor, me leva a viver o sobrenatural do Senhor. Me dê poder e autoridade. Ou faça com que eu enxergue, porque na verdade Ele já nos deu. Lá em Marcos 16, fica muito claro quando ele diz sobre isso. Talvez o que precisa é só você entender que Ele já liberou sobre a tua vida. E o diabo está mentindo, tentando te afastar do grande poder de Deus. Sabe, queridos, sinais, prodígios só acontecem, sabe quando? Quando eu e você, na ousadia do Espírito, impomos a mão, abrimos a nossa boca e declaramos. É desse jeito que acontecem os sinais. Os milagres só acontecem desse jeito, dessa forma. Deus precisa que alguém vá, que alguém fale, que alguém libere a palavra sobre outra pessoa. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, em comum acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Então, peraí. Eu quero para o meu deleite, eu quero para o meu prazer, eu quero para mim aparecer. Não. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas se rendam a Cristo, entendam aquilo que Ele já fez. Pois, a obra da cruz. Sabe, queridos, quem vence o ego, o medo e a incredulidade dentro de si, já começou a derrotar o inferno do lado de fora. Ah, pastor, mas não é fácil. Claro que não. Olha Gideão pedindo provas, pedindo sinais. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós não temos que provar Deus. Quem disse que Gideão estava provando Deus? Ele estava demonstrando a falta de fé e incredulidade que ele tinha. E Deus operando sinais ali para ele ver que era Deus na vida dele, porque ele se achava muito pequeno. A primeira fala de Gideão para o anjo: eu sou da menor família e sou o menor dessa família. Ele está dizendo, tem tantos outros. Ei, mas não é você que escolhe, foi ele quem te escolheu. Posso ouvir um glória a Deus? Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que te separou. Você só precisa entender isso.
Não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com aquilo que Ele já fez por você. Amém? Segundo ponto. Deus não procura multidão, procura posicionamento. Gideão junta 32 mil homens e Deus manda embora quase todos. Oh, tristeza, né? Tanto sofrimento, tanto medo. Aí quando ele junta um pequeno exército, porque era muito pequeno, aí Deus vem e diz assim, olha, tem muita gente, eu não quero todos esses. Vamos começar a mandar o povo desse aí embora, é muito. Sabe, queridos, Deus não trabalha impressionando com quantidade, mas Ele trabalha com aqueles que têm disponibilidade. Se você está disponível, meu irmão, é com você que Deus vai trabalhar. É em você que Ele vai agir. Sabe, queridos, enquanto Saul, ele escolhia homens fortes, Deus escolhe homens dependentes. O maior exército que foi levantado não foi o exército de Saul, onde todos, começando pelo próprio rei, estavam tremendo na frente de um gigante. De repente vem alguém, o último da linhagem de uma família, e fala, quem é esse incircunciso para querer enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general do exército do povo de Israel? Davi era alguém talvez igual a mim e a você, talvez até menos do que eu e você, porque na família dele, ele era dado como nada. Presta atenção numa coisa. Davi, enquanto ele cuidava das poucas ovelhas do pai, um leão vem para roubar as ovelhas. Davi mata o leão, ele enfrenta o leão. Um urso vem para roubar as ovelhas, ele vai e enfrenta o urso também. Sabe o que eu estou dizendo? Era Deus preparando ele para a grande batalha que ainda viria. Eu estou dizendo que talvez o que você ainda está vivendo seja apenas um preparo para a grande batalha que você terá na frente. E aí Davi pergunta, mas escuta, quem enfrentar esse incircunciso aí, o que vai ganhar com isso? Olha, vai casar com a filha do rei. E a sua família nunca mais vai pagar impostos. Eu imagino Davi, que já estava todo enfrito, falou, rapaz, é comigo mesmo. Deixa comigo. Chegou a minha vez. Já matei um leão, já matei um urso. O que é esse cara aí? Está pensando que ele é quem? Sabe, queridos, eu não sei quantos leões, quantos ursos você já enfrentou. Quantos você já despedaçou. Mas eu te garanto que você já enfrentou muitos, talvez sem mesmo você saber. E tudo isso era Deus te preparando. Porque Deus tem uma batalha maior para que você possa passar. Agora preste atenção. Quando isso surgir, nunca esqueça o que Davi disse. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi em nome do rei Saul. Ele foi em nome do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Todo-Poderoso era com ele. Talvez o que você precise saber é que o Todo-Poderoso é com você. Você não é e nem está sozinho.
Ele é contigo. Sabe, queridos, os 300 não eram especialistas pela força, eram especiais pela disposição. Deus pega a gente quebrada, frustrada, improvável e transforma em valentes. Eu sou prova viva disso. Eu creio que você também é prova viva disso. Alguém já condenado pelo mundo. Mas Deus diz, deixa comigo que eu dou jeito. Eu mudo. Eu quebro. E eu faço de novo. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, eu não fico cheio de nhenhenhen, dodói, de vitimismo, não. Eu glorifico a Ele porque eu entendo a quantia que eu sou amado, querido, desejado por Ele. Eu estou falando quando vem o confronto. Eu glorifico ao meu Pai porque eu sei que Ele está comigo e Ele me cuida, Ele me ama. É Ele quem me dá força para lutar. Perceba, Jesus, Ele tinha 12. E Ele mudou o mundo com 12 homens. Olhem quantos nós já somos. Nós temos um desafio de uma cidade pela frente. E eu creio que nós podemos mudar a história dessa cidade, em nome de Jesus. Sabe, queridos, tem gente querendo uma equipe perfeita, mas Deus está dizendo, aprenda a guiar com aquilo que eu te dei. Eu estou falando, olha, não busque perfeição em mim, mas procure olhar para mim e ver o Deus que eu sirvo. Porque aí sim vai ter algo que vai te atrair para estar nesse ambiente, nesse lugar. Não busque perfeição no pastor Zilomar, que tu não vai encontrar. Busque nas palavras o qual Deus tem dado a ele pregar, que isso sim vai mudar a tua história e a tua vida. Não estou falando dizendo que eu vivo o que eu não prego, muito pelo contrário. Eu luto todos os dias para matar o meu eu, para poder viver aquilo que Cristo tem feito e me dado. Juízes 7:7 diz, aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa, quando Deus está no comando. Poucos com unção, vale mais do que uma multidão sem a presença. Sabe, queridos, Deus não queria aqueles 32 mil homens. Deus vai selecionando. Muitas pessoas já passaram e vão passar por esse ministério. Muitas pessoas já entregaram sua vida para Jesus e desistiram. Sabe por quê? Porque quando a prova se levantou, eles se acovardaram, não ouviram a voz de Deus e não atenderam o pedido de Deus. Não é porque Deus é ruim, é porque a pessoa não consegue identificar a voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Peça para Deus, Senhor, me mostre os sinais. Porque a palavra dele diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, para que os sinais agora te sigam, para que eles aconteçam, é preciso que você creia. Porque se você não crê, meu querido, eu vou te dizer, você não vai ver sinal nenhum.
É preciso você crer. É preciso você tomar posse do espírito de ousadia que Deus já te deu e colocou em você, que é o Espírito Santo. É preciso você crer que quando a tua boca abrir, quando a tua mão tocar, algo vai acontecer. Queridos, todo domingo eu venho para cá trazer uma mensagem que Deus tem me dado, crendo que a vida de alguém vai ser mudada a partir daquele dia. Eu não sei quem vai estar aqui, mas eu sei que Deus vai colocar pessoas para ouvir, pessoas o qual Ele quer falar com elas. Terceiro ponto. A guerra não é vencida na força, mas no poder de Deus. Deus entrega armas estranhas para Gideão. O exército inimigo era tão grande, o qual era incontável. A palavra de Deus diz que eram como grãos de areia. Juízes 7:12. Os medianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Olha quanta gente. E Deus manda que Gideão despeça alguns, depois despeçam outros, porque diz que ainda tinha ficado muito, até restarem apenas 300. Aí Deus não dá metralhadoras para eles, seu João, não dá bazuca, não dá canhão, não dá uma bomba atômica, não. Deus dá para eles trombeta, cântaro vazio e uma tocha. Eram as armas que Deus dá a eles. A trombeta fala da palavra liberada pela boca. O cântaro vazio fala de um ego quebrado. E a tocha acesa fala da glória e do poder do Espírito Santo. Você entendeu qual eram as armas que o povo de Deus tinha? Amém? Porque essas mesmas armas é que eu e você também recebemos. A trombeta, meu irmão, é o poder de falar a palavra de Deus uns aos outros. Está liberado. Você só não usa se você não quiser. Talvez o cântaro ainda esteja na tua mão, tu ainda não quebrou ele. Mas hoje é o dia dele ser quebrado, em nome de Jesus, amém? É quebrar o teu ego, o teu orgulho, a tua justiça própria. Talvez hoje chegou o dia para isso. E a tocha, queridos, acesa, é o fogo do Espírito Santo que queima em nosso coração. É o que te dá força, que te dá ousadia, é o que te leva. Sabe, queridos, enquanto o vaso estiver inteiro, a luz fica escondida, mas quando o ego quebra, a glória de Deus aparece e se manifesta. Enquanto não for quebrado esse ego, esse orgulho, essa tua justiça própria, o teu eu, o achismo, o fogo do Espírito não vai aparecer. Você está soterrando, encobrindo, está fazendo com que ele desapareça. Sabe, queridos, o inimigo, ele não foge da sua força natural. Ele foge quando vê Deus se manifestando através de você. Quando ele vê poder de Deus na tua palavra, na tua imposição de mão, naquilo que você faz, acredite, o inferno treme. Agora, enquanto tiver o nosso eu, acredite, nada vai acontecer. O poder não se manifesta em vasos cheios de si. O fogo de Deus só flui em corações quebrantados.
Se nós não nos humilharmos a Deus, acredite, não vai acontecer, nossa vida não vai ser mudada, da nossa família não vai ser alcançada, a nossa vizinhança não será tomada pelo poder do Espírito Santo. É preciso haver um quebrantamento. Sabe, os 300 foram para a batalha, mas toda Israel desfrutou agora da vitória. Quando você se posiciona na batalha e vence, acredite, todos à tua volta vão desfrutar daquilo. Todos são alcançados. É claro que vai ter aquele de eu quero e eu não quero, e isso é natural. Mas a bênção chega até eles e eles vão ter o poder de dizer eu quero ou eu não quero. Eu me rendo ou eu não me rendo. Agora é preciso que alguém esteja à frente dessa batalha. Sabe, queridos, eu quero profetizar esta noite que Deus está levantando homens e mulheres que vão tocar trombeta, vão quebrar o ego e carregar fogo dos céus nas suas vidas. O que eu quero é liberar sobre a igreja do Senhor essa palavra. A palavra de poder, de autoridade. A palavra que vai fazer sacudir as bases do inferno. Que pessoas vão se render e se entregar a Cristo. Ah, pastor, mas eu tanto tenho tentado, pastor, mas não está acontecendo. Não desista. Creia, peça um sinal, deixa Deus na tua vida. Queridos, Deus primeiro precisa fazer em você, para depois, através de você. Muitos de nós ainda não permitiu Deus nos usar e nós queremos daí ser instrumento, ou seja, Deus não fez em mim, eu quero dar para os outros. Eu só dou aquilo que eu tenho. Ninguém dá o que não tem. É preciso você receber primeiro. É primeiro preciso você ter um coração humilde, quebrantado na presença de Cristo. É preciso você reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e andar por fé. Esse é o primeiro passo. Queridos, a maior batalha não é contra o diabo, é contra tudo aquilo dentro de nós que tenta impedir Deus de se manifestar em nós e através de nós. O diabo, ele ficava colocando medo, incredulidade em Gideão. Queridos, eu passei muito medo. No início do ministério, eu me conhecia, eu sabia quem eu era, eu sabia de muitas coisas que eu já tinha feito. Aí eu começo a entender que Deus tinha um chamado na minha vida e o diabo começa a me acusar e falando assim, quem que vai querer estar lá te ouvindo? Conhecendo você, sabendo quem você é? A luta foi muito grande comigo mesmo, até eu entender que o sangue do Cordeiro tinha me lavado, me purificado e me justificado. E Ele fez o mesmo contigo. Ele fez isso com você também, acredite. Ei, meu irmão, minha irmã, se posicione em Deus. Tem dúvida? Peça sinais. Continua com dúvida, busque intimidade. Ah, pastora, eu não tenho tempo, eu estou com medo, sou muito pequeno. Então eu quero afirmar para você que você é escolhido de Deus. Você é alguém que Deus achou graça e te escolheu. Por isso que você inclusive está aqui essa noite ouvindo essa palavra. Agora o que você vai fazer com ela? É você e Ele. Sabe, queridos, hoje Deus vai agir e trazer o sinal que você esperava. Alguém crê nisso?
Eu não sei o que você busca, eu não sei o que você espera, mas eu creio que hoje Deus vai agir e trazer essa resposta que você está buscando há tanto tempo. Hoje Ele vai te responder, o Espírito Santo vai te tocar agora, trazendo força, fé e esperança, em nome de Jesus Cristo. Isso tudo é possível para aquele que crê. O segredo, se é que é segredo, é você crer. É você mergulhar no Senhor. É você dizer para Ele: papai, eu estou aqui. Eu não sei como. Eu não sou capaz, eu não posso. Eu sou incrédulo, eu sou falho. Mas se o Senhor estiver comigo, vai acontecer. É decisão que ninguém pode tomar por outro. A pastor está falando isso para mim me tornar pastor? Não, em nenhum momento eu falei isso. Eu estou falando isso para você começar a manifestar o reino dos céus aqui na terra, lá na tua casa, lá no teu emprego, com os teus amigos, com a tua família. Eu estou falando isso para que você viva dias felizes, para que as mentiras do diabo não te acuse mais. Para que você consiga entender o quanto tu é amado e desejado por Deus. É por isso que eu estou te falando. Eu estou te falando para que você possa manifestar a alegria dos céus aqui na terra. Sabe, queridos, tempos difíceis têm acontecido. E acredite no que eu vou te dizer, tempos piores ainda virão. E é preciso que isso aconteça. Sabe por quê? Porque tem muitos que só conseguem olhar e enxergar Cristo na dificuldade, nas crises. Então, quanto mais difícil ficar o mundo, mais as pessoas vão se render a Cristo. Ah, pastor, mas muitos mais vão se matar, vão tirar a própria vida, vão roubar, vão fazer um monte de coisa. Claro que sim, tu acha que o diabo vai deixar de fazer a função dele? Não vai, não. Mas o povo escolhido, eles vão dar ouvido à mensagem e vão correr para os braços do Senhor. Sabe, queridos, esse povo é eu e é você, o qual Deus já escolheu e já separou. Nós seremos, ou continuaremos sendo, boca de Deus aqui nessa terra. Cada um com as suas limitações. Cada um, seu João, com as suas fraquezas. Cada um, irmã Carla, do seu jeito. Porque num corpo existem vários membros e cada um tem um jeito. E assim seremos nós também. A igreja do Senhor, cada um do seu jeito, falando desse amor o qual nos chamou e nos convenceu. Porque essa é a verdade. Ele nos convenceu de quanto nós somos amados. Porque eu creio que você já entendeu isso. E eu creio em nome de Jesus, que hoje Ele está te dando discernimento de quanto você é precioso e Ele quer te usar também. Sabe, queridos, é muito importante que os sinais aconteçam no nosso meio. Mas o maior sinal, ele já aconteceu na minha e na sua vida. Foi o dia que Deus nos resgatou. Abriu os nossos olhos e nos salvou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Não se contente apenas com isso, porque Ele tem muito mais. Ele quer fazer muito mais através da tua vida.
Apenas se posicione dizendo: Pai, eu estou aqui. Faz em mim, através de mim. Faz no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Cremos, Senhor Jesus, que mais uma vez a tua palavra, Senhor, tocou em muitos corações e continuará tocando, Pai, durante esses dias, Pai, nas células, Pai, e aonde o Senhor nos levar, Pai, manifestará a tua glória e o teu poder. Pai, nós te louvamos pela semana que findou, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela semana que está iniciando, qual nós já entregamos ao Senhor como primícia de nossas vidas, crendo, Senhor, que esta será a melhor semana de nossas vidas, onde nós viveremos, Pai, e desfrutaremos da tua gloriosa presença a cada segundo, Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, assim eu oro, Pai, agradecido, Pai, e abençoando a vida de cada um desses que aqui está e cada um desses também que ouvirão a tua palavra, Pai. Que eles sejam também tocados pelo teu Santo Espírito, Pai. Que sinais, prodígios venham acontecer também nas células, Senhor. Que o Senhor dê a eles, Pai, um espírito de ousadia, Pai, constrangendo o coração de cada líder, cada irmão, cada membro que lá estiver, Pai, para que os sinais e prodígios venham acontecer. É o que eu oro, Senhor, desde já agradecido, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Amém?